Olá pessoal, então nesse vídeo, complementando então o vídeo do positivo, nós vamos ver as escalas termométricas e as conversões, tá? Então pessoal, para medir as temperaturas eu uso escalas, certo? E ela é com base em referência em dois pontos principais, que é o que? O ponto do gelo, certo? A temperatura de fusão da água, e o ponto de vapor, que é a temperatura de ebulição da água, ou seja, o vapor e quando vira gelo, tá? Aí nós vamos trabalhar com essas três escalas, tá? As mais conhecidas, que é graus Celsius, tá? Graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Então aqui no Brasil, por exemplo, usa-se muito graus Celsius. Já nos Estados Unidos, por exemplo, usa o Fahrenheit, tá? O Kelvin não é muito usado, tudo bem? Perceba aqui então que eu tenho uma referência ó, como ponto de gelo e ponto de vapor. Então, ó, o tempo graus Celsius é 0, para o ponto do gelo e o ponto de vapor 100. Já para o Fahrenheit, ponto de gelo 32, ponto de vapor 212. Para o Kelvin, 273, o ponto de gelo. Para o Kelvin, 373. Então o que eu vou focar aqui é as conversões. Então a gente vai ter essa equação para fazer as conversões, pessoal. Como assim? Por exemplo, se eu tenho graus Celsius e quero ir para graus Fahrenheit, se eu quero de Kelvin para Celsius, enfim, se eu tenho uma determinada temperatura e quero fazer a conversão, tá? Então nós vamos usar sempre essa minha equação aqui, certo? Então isso aqui, ó, perceba que é uma igualdade, é um sinal de isso é igual a isso, que é igual a isso. Então eu posso falar que isso é igual a isso, que isso é igual a isso, que isso é igual a isso, certo? Então, ó, o exercício, vamos lá para o exercício, fazer conversões para pôr em prática isso aí, ó. O exercício 1, certo? O exercício 1 da página 14. Então, página 14, ó. Página 14. Exercício 1. Certo? Ele fala assim, a temperatura média de um ser humano é de 36,5 graus Celsius. Certo? Aí ele fala o seguinte, determina essa temperatura para a escala Fahrenheit e Kelvin, certo? Então vamos fazer primeiro, tá? Da escala Celsius para Fahrenheit. Então, que relação que a gente vai usar? Ó, eu tenho grau Celsius e quero chegar em Fahrenheit, não é? Então, eu vou usar temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa relação, então, que eu vou ter que usar. Vocês concordam? Ah, mas o Kelvin? Não estou trabalhando com Kelvin. Tenho essa e quero descobrir essa. O que eu faço aqui, então? No lugar de TC, que é a temperatura em Celsius, eu faço o quê? Substituo o valor que ele me deu no enunciado. Então, vai ficar 36,5 sobre 5 é igual a temperatura graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tudo bem? O que eu faço aqui agora? Eu multiplico cruzado. Então, vai ficar 5 que multiplica temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 9 vezes 36,5. 9 vezes 36,5, isso aqui vai dar 328,5. Tudo bem? Aqui aplico a distributiva. Nós estudamos isso aqui lá no nono ano, lembram? 5 vezes TF, 5TF. Menos 5 vezes 32, 160. Então, isso aqui é igual a 328,5. Aqui nada mais é que uma equação do primeiro grau, pessoal. Vou isolar a variável, então. 5TF é igual a
328,5 mais 160, porque passou para o outro lado positivo, tá? Então, isso aqui vai ficar 5TF é igual a 328,5 mais 160. Tudo bem? Isso aqui vai dar 488,5. Tudo bem? O 5 não está multiplicando? Então, ele vai passar o quê? Dividir. Então, vai ficar 488,5 dividido por 5. Então, temperatura em Fahrenheit vai ser 488,5 dividido por 5, que vai dar 97,7 graus Fahrenheit. Tudo bem? Beleza? Agora, usando sempre essa minha relação aqui, eu vou fazer o quê? Calcular da escala Celsius para Kelvin. Tudo bem? Então, eu vou usar temperatura em graus Celsius, que é a que eu tenho, sobre 5, é igual a TF. Ah, não, é para Kelvin, né? Desculpa. Então, vou lá usar. O que nós vamos ter que usar agora? Pessoal, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Eu quero da escala, agora eu estou convertendo para Kelvin, né? Então, vamos lá pegar a nossa equação. Eu vou ter o quê? Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Tudo bem? Peguei essa relação agora, ó. Peguei isso igual a isso, tá? Peguei isso igual a isso. Esqueci isso porque agora eu não quero mais Fahrenheit, tá? Como eu falei, isso aqui está separado por 3 sinal de igualdade. Isso é igual a isso, que é igual a isso. Então, ó, peguei isso igual a isso. Então, eu venho aqui e faço o quê? Substituo, certo? Substituo. Então, eu tenho a temperatura em graus Celsius? Tenho, que é de quanto? 36,5 sobre 5 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. O que eu faço aqui? Mesma coisa, multiplico o cruzado. Isso aqui vai ficar 5 vezes TK menos 273, que é igual a quanto? 5 vezes 36,5, vamos lá. 5 vezes 36,5 vai ser 182,5. Aqui eu aplico a distributiva. Vai ficar 5TK menos 5 vezes 273. Isso aqui vai dar menos 1.365 é igual a 182,5, tá? Isso aqui vai passar para o lado de lá, 5TK é igual a 182,5 mais 1.365. Então, 5TK é igual a... Opa, desculpa, aqui é tá certo? Agora vamos somar esses dois valores. Mais 182,5, isso aqui vai dar 1.547,5. O 5 não está multiplicando? Vai passar o quê? Dividir. Então, vai ficar 1.547,5 dividido por 5. Então, TK é igual a 1.547,5 dividido por 5. Então, 1.547,5 dividido por 5. Isso vai dar quanto? 309,5. O quê? Kelvin. Tudo bem, pessoal? Então, vocês perceberam que vai ser tudo. Vou usar, então, o quê? Essa minha relação aqui, tá ok?
Então, eu vou deixar como tarefa para vocês fazerem o exercício 2, tá? Vocês vão fazer o exercício 2 e vão perguntar a resposta para mim, para a gente comparar quanto deu. E vão resolver o exercício 3 também, ok?